A Neide pergunta aqui pro Marco. Tem como cravar uma linha limite da onde é algo saudável a prática de colecionar para se tornar algo doentio? Tem. Se essa pessoa começa a misturar o que é fantasia e o que é realidade, se ela não consegue mais distinguir realmente isso muito bem, ou se ela começa a gastar um dinheiro que ela não pode com esse tipo de coisa, ou se ela começa a negligenciar filhos, marido, família em prol disso, aí a gente já não está mais falando de uma brincadeira. A gente pode ter uma pessoa que está em depressão e que isso está servindo de alguma forma a essa depressão ou a qualquer outro transtorno mental. Então, tudo que começar a inviabilizar a dinâmica social desta pessoa, aí a gente já não está mais falando de brincadeira. E aí isso serve para o bebê reborn, mas para qualquer coisa. Inteligência artificial. Tem gente conversando todo dia, se abrindo e se consultando com inteligência artificial, com o ChatGPT, né? Tempo de tela. Você sabe que hoje em dia já está classificado como uma nova doença, como um vício mesmo, que é a nomofobia, né? Que é a nomobiofobia. Tem pessoas que desenvolvem uma fobia de ficarem desconectados da internet. E elas têm crise de abstinência como um viciado. Elas chegam a vomitar, a tremer, porque elas precisam estar conectadas, elas precisam saber o que está acontecendo. Pois é. Eu tava vendo até o problema com criança, né? Que só de deixar na mochila foi aquele negócio de não vê a hora de chegar o intervalo para ver o que tá lá. Não sei o quê. Isso é muito ruim. E os pais precisariam começar a voltar a dar um pouco mais de realidade e menos virtualidade às crianças, sabe? Pois é. Um bebê reborn para as crianças pode ser bom. Pode, porque... É físico, não, um negócio... E é recomendado. É recomendável que você dê como uma responsabilidade. E se você não tem dinheiro para um bebê reborn, você pode fazer uma coisa mais simples. Você pode dar um ovo cru. E pintar uma carinha, e ele vai ter que cuidar daquele ovo. E você vai botar despertador para acordar, e ele vai ter que dar alimento à noite aquele ovo. E ele não pode deixar aquele ovo cair, porque senão quebra. Até nascer o pintinho. Pois. Então, ele vai ter que cuidar disso. É isso. Vamos lá, para a Nani. O Felipe está perguntando. Você está se tornando a líder das Reborns. Você já líder da bancada. Líder da bancada. Você já sente inveja, animosidades ou distanciamento de outras colecionadoras? E se você já está monetizando com os conteúdos e a sua coleção? Sim. Sim, monetizo. Graças a Deus eu monetizo. Porque para passar tanta raiva de graça também ia ser bem difícil. Essa é boa. Mas teve distanciamento, sim, de muitas. E teve muitas reclamações também. Porque, você estourou uma bolha que não precisava. E agora a Arte Reborn está sendo... as pessoas estão querendo transformar em algo que não existe. Mas eu vejo como um lado tão bom estourar essa bolha, porque tantas pessoas que não conheciam agora estão conhecendo. E eu acho que na vida existe sempre o lado bom e o lado ruim. Cabe a nós saber administrar os dois lados. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre olhar o lado bom. E nas minhas... no que eu acredito, no que eu pratico, eu sempre procuro olhar o lado bom. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Mas eu acredito que também quem se afastou é porque tinha que se afastar, são coisas que tinham que acontecer. E eu quero na minha vida só pessoas que tenham a mesma energia. E eu acredito nisso também, que se afastou também porque não tem a mesma energia, não vibra da mesma forma. E tá tudo bem. E que vai ter inveja. Então, não tem muito o que fazer. Não tem como a gente controlar a inveja, né? É algo que a gente não controla. Mas eu consigo ver, sim, o lado bom. Infelizmente, tem as que reclamam, falam tudo, mas não tem muito o que fazer. Mas é uma galera que reclama pelas costas? Ou chegou a ter muita briga, assim, no núcleo duro Reborn? Não, é porque hoje em dia o povo usa o direct do Instagram pra desabafar, né? E aí vai lá no direct, aí alguém vê, aí manda, olha, tá falando de você. Grupo, pelo amor de Deus, por isso que eu não participo. Porque vaza.
vaza. E aí vem os prints, né? Entendi. E aí, olha, fulana tá falando de você porque você fez isso, você fez aquilo. Ai, nossa, não precisava. Então, assim, vem muita gente me mandando essas pessoas falando, né? Tanto que, assim, o que acontece? Eu fiquei 5 anos afastada, né? De gravar vídeos, tudo mais. Quando eu voltei, uma amiga me alertou. Falou, olha, a Art Reborn não tá mais igual. Tá tendo muita briguinha, muita picuinha. Então, tava tendo muita picuinha. E aí eu comecei a gravar vídeos e as meninas começaram... Chegou muito no meu celular, assim, muitas meninas falando assim, deixa ela é flopada. Deixa ela pra lá, ela não vai conseguir mais. A Nani de antes não é mais a Nani de hoje. Então, chega tudo no celular. O povo fala em grupo e vaza, né? Mas eu uso tudo isso pra continuar gravando, Excelente. pra ir atrás, e é isso. Legal. Uma pergunta técnica, eu acho que aqui feita pelo Carlinhos. Existe o parto dos bebês, para quando você compra, você ganha. Se você tem desde o seu primeiro, e o que é feito com os bonecos, se ele tem prazo de validade, o que é feito depois com os bonecos? Sim, olha, o que acontece, o parto, ele é algo bem recente, assim, porque só pode ser feito se o bebê reborn for de silicone. Porque aí a artista manda o bebê reborn, ela manda como se fosse uma bexiga para você colocar o bebê reborn dentro, colocar a água, você vai preparar na sua casa, porque não chega assim. Sim. Então ela manda tudo para você preparar, né? E aí dá para você fazer o parto. Agora, a questão da validade, o que acontece? Eu, por exemplo, eu já tive uma coleção de 11 meninas, mas eu desapeguei, eu vendi. Quando eu vejo que eu não tô interagindo tanto, que os vídeos eu não tô gravando tanto, eu vendo. Então acontece a venda, que é o desapego. Então tem boneco de segunda mão, né? Também. Tá, mas em termos de estragar, não estraga. Em termos de estragar, não, acredito que não. E outra, se acontecer Ainda alguma tá na coisa com primeira o cabelo, geração que vai estragar, porque são materiais duráveis. Sim, mas se acontecer de falhar a tinta, alguma coisa no cabelo, a própria artista que fez, você consegue enviar pra ela e ela faz uma manutenção. Este é o médico, não é o Este é o médico. Exatamente. Mas é legal esse trabalho aí da artista. Agora tem até a Roberta Duarte que tá fazendo, envia o bebê de O silicone. remendo reborn. É legal, é bacana. Eu mesma quero fazer. Boa. Dá pra comprar um plano de saúde, né? Sim. Uma O recalchutagem. pessoal tá reclamando aí que é tarde para essas crianças estarem acordadas. acordadas. Gente, é reborn, tá? Relaxa. Ele tá com o olhinho já meio cansado, né? Olha lá. Eu adoro ficar olhando ela falando e a cabecinha dele aqui assim. A cabeça dele Tá pescando aí, coitado. Vamos lá pro Chico. Jurandir pergunta aqui. Chico, entre quem cuida de reborn como um filho e quem acha que a Terra é plana, quem merece mais atenção na mídia? Porra, os caras... Cara, inclusive o próximo passo talvez seja conhecer mamães reborn terraplanistas, porque talvez tenha. Pô, talvez seria um próximo documentário que eu gostaria de fazer. Seria bom, seria bom. A cabeça não vira, né? Vira. Você pode pôr pra cá e pode pôr pra... Aí faz esse barulho aqui porque Mas não vira, não vira 360, pelo amor de Deus, tá? Ah, ele vira? Não! Ai! Vira, vira, quiser, ele vira. Ai, caramba! Ai! Que dó, que dó. Vou sonhar com isso, cara! Meu Deus! Meu Deus. Vai, Léo! Vamos lá. Vamos puxar uma oração, pessoal. Vamos puxar uma oração. Nani, Felipe pergunta aqui, ó, Nani, com tanto preconceito, já pensou em desistir de tudo, de toda a comunidade e largar a sua coleção? Não passou. Eu não recebo tanto essa pergunta. Não pensei em nenhum momento em desistir. Independente se tem gente fora da Art Reborn, dentro da Art Reborn. Eu não pensei em desistir. Vou continuar gravando os meus vídeos. E quem não tá gostando, paciência. Não assista. Não assista. E a velha frase, vai ter que me engolir. Porque eu vou continuar gravando vídeos e colecionando e divulgando, mostrando a arte. Inclusive, as minhas parceiras estão muito felizes. Porque as vendas com certeza aumentaram, né? Então, é isso. É seguir em frente. Pra trás, nunca. Pois é.